Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer algumas pessoas da evangelização, da mocidade e da teia. E depois serão duas palestras, a da Juliana e do André. Então, tem ainda algumas pessoas subindo, nós já estamos um pouquinho atrasados, porque a gente marcou 3h30, já são 15 para as 4. A Rita vai tocar mais uma música, e aí nós vamos fazer a prece inicial, que a Dona Rosa fará, e antes faremos a leitura do Evangelho. Então, vamos nos preparar para que essa tarde possa ser de muita alegria para os nossos corações. Por favor, Rita. Vou convidar a Kátia para vir fazer a leitura do Evangelho. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, nosso doce Rabi da Galileia, permaneça hoje e sempre nos nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem, quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes. Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos dados para lhes obter o que necessitavam? Não. Os filhos devem a seus pais pobres. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-se também, na medida das suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a grande piedade filial aceita por Deus. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigada. E agora a Dona Rosa fará a prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Meus irmãos, sejamos todos nós bem-vindos na tarde de hoje
casa de Francisco de Paula, que é a nossa casa também. E aqui estamos para, irmãos, aprendermos mais um pouquinho nesta tarde que está tão bonita, nesta tarde festiva. Vamos, meus irmãos, unir nossos corações e nossos pensamentos para este aprendizado que estamos começando a receber agora. Francisco de Paula. Te agradecemos muito, Francisco, por este acolhimento que nos dás aqui. Te agradecemos, Francisco, por tudo aquilo que recebemos através dos vossos falangeiros. E nós vos rogamos, Francisco, que tenhamos uma tarde muito tranquila, uma tarde alegre, que refaça nossos corações, nossos sentimentos, onde possamos, Francisco de Paula, sentir as emanações que os amigos espirituais despejam sobre todos nós. Jesus, vós que sois nosso mestre, nosso amigo, nós vos agradecemos, Jesus, por todo o vosso amor, por esta humanidade ainda tão insana, tão carente, tão imperfeita. E nós vos rogamos, Jesus, se merecermos, que possamos, Jesus, começar a sentir agora as vossas vibrações de amor, que elas nos envolvam, que elas nos acalmem, que elas vibrem em nossos espíritos, em nossos corações, e que possamos aprender muito hoje sobre o tema sobre o qual vai ser falado, vai ser dissertado. Possamos aprender que a família é a célula da sociedade, que possamos aprender a conviver com a nossa família, que possamos, Senhor, aprender a dar graças a Deus pela família que temos, com todas as qualidades que ela tenha e com todos os defeitos que ela também tenha. E, mais uma vez, que nesta tarde tão bonita, possamos, Senhor, sentir a vossa presença, a presença de Francisco de Paula, a presença desses amigos espirituais todos a nos envolverem. E que possamos sair daqui na tarde de hoje com essas vibrações todas. E mais do que isso, que aprendamos a distribuir, ou melhor, a repartir tudo isso que aprendemos, que recebemos aqui, com todo aquele irmão com quem encontrarmos na nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Paula. Abençoai-nos a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, que assim seja, e será mesmo uma linda tarde. E agora nós vamos convidar o coral, nosso irmão Raí e todos os participantes que trarão música para nós. Beleza. Bom, gente, primeiramente, boa tarde mais uma vez.
Meu nome é André Raí. Eu estou como regente do Coral da Casa, o Coral da Congregação Espírita Francisco de Paula. Esse coral já existe agora em junho, completou 8 anos de existência. E a nossa missão realmente aqui é para a gente cantar um pouco sobre a pouco da arte espírita no mundo. Porque para viver feliz, vou pedir da ajuda de vocês, porque ela precisa de um ritmo. Esse ritmo precisa da ajuda de vocês para o coral conseguir cantar, que essa é uma das nossas primeiras músicas que a gente está cantando, para que o público acompanhe conosco. Mas essa música, antes de pedir o acompanhamento de vocês, é uma música que fala justamente que para a gente viver mais feliz, a gente precisa conquistar o sentimento de viver, para que ajudar ao outro é a nossa diretriz. Então a música para viver feliz traz um pouco dessa lição, que todo bem que manifesto, todo gesto de vontade, de bondade na verdade, que a gente vai dando auxílio a outro ser, com certeza voltará tudo isso para a gente. É a lei do retorno, aqui se faz, aqui se repara. Então, como é que vai funcionar a música? Vou mostrar para vocês. Ela tem um ritmo que eu quiser que vocês façam assim, ó. Desculpa, tá bom, Letícia? Vou falar para vocês que a nossa casa possui um corpo cênico que se chama Rodrigues de Oliveira. É um grupo de jovens que aqui ensaia, estuda um pouco do teatro e hoje eles vão se apresentar para nós, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos ter esse prazer de vê-los. Estão se preparando e já
já começa a apresentação, o esquete deles, tá bom? Vamos aguardar. Será que precisa apagar a luz? Não, né? Boa tarde. Bem-vinda. O Projeto Nós é a primeira coletânea de esquetes teatrais organizadas pelo CCRO, Corpo Cênico Rodrigues de Oliveira, com o objetivo de trabalhar o autoconhecimento e a superação das adversidades da vida, através de reflexões sobre nossa capacidade de aplicar a mensagem do Cristo e os princípios básicos e práticos da verdadeira consciência espírita. Como lidamos realmente com as adversidades fora das paredes da casa espírita? Foram roteirizadas histórias baseadas em vivências reais, que envolvem emoções diversas e fomentam o pensar sobre a dificuldade e os desafios cotidianos. A peça Nós se tornou, desta forma, um projeto elaborado para ser vivo e móvel, com capacidade de diálogo entre diversos públicos, tocando o coração e o despertar de pessoas de crenças diferentes em seus nós da vida e da alma. Recebam hoje uma pequena experiência, uma pequena parte dessa experiência teatral viva, mutável e que pretende levar a todos o pensar sobre as adversidades dos sentimentos humanos e a complexidade da alma, através do teatro espírita. Vede, Monsenhor, para quem ama Deus, tudo é possível. São Francisco de Paula. Era um dia escuro. Era um dia nublado. Era um dia chuvoso. Tá, chuvoso é bom. Era um dia chuvoso. E meus pais conversavam num tom triste, de preocupação e desespero. O clima estava estranho. Havia certo receio. Parecia que algo ruim ia acontecer. Quando percebi o tom da conversa, fiquei desconfiada. Fui para perto deles e os pressionei para me contarem a verdade. O que está acontecendo? Filha, eu preciso que você seja forte agora. Eu vou ter que cuidar da minha saúde por um tempo. Eu sei que vai ser difícil, mas é por isso que eu preciso de você. É grave? É muito grave. Eu estou muito doente. Era nos rins. 2 tumores. Que precisavam ser queimados imediatamente ou a morte seria uma coisa certa. Eu fiquei atordoada, com medo, uma aflição gigantesca, pensar que a morte poderia roubar meu pai de mim assim, tão de repente. Orei como nunca tinha orado antes. Quando descobri que a cirurgia tinha sido marcada, senti um misto de alívio e medo. Alívio, porque eu sabia que sim, a cirurgia podia salvar a vida dele. Mas medo, porque eu também sabia que se a cirurgia não fosse bem feita ou se o médico não fosse preciso a cada movimento, eu poderia perder a pessoa que eu mais amo na vida. Dias antes da cirurgia, minha mãe estava muito tensa.
pensar, seria o fim? E se for, o que acontece do outro lado? Como a gente fica aqui? Me ligaram do hospital. Eu atendi. Ainda não era hora. Meu pai não me deixaria. Quando eu recebi a notícia, meu coração se encheu de felicidade. Um milagre aconteceu na vida do meu pai. Na verdade, aconteceu em nossas vidas. Depois disso, a gente passou a viver cada momento como melhor. Como família, com amor. Acredito que a vida tenha dado mais uma chance a ele. E a senhora Morte? Bem, vai precisar esperar a hora certa. Alô? Oi. Coincidência você ligar. Eu acabei de terminar o meu. Fiz escrito, sabe? Eu acho que me conecta mais. Tá com medo? Escreveu o seu? Não. Ei, não. Calma aí. Respira. Sei que sua história é parecida com a minha. E é difícil revisitar essas dores, mas você vai se sentir aliviada, com certeza. Faz escrito também, talvez você se sinta mais tranquilo. Coragem. Olha, eu vou entregar o meu desse próximo sábado. Se você quiser, você pode entregar junto comigo. O que você acha? Como pode ser? O que vai fazer? O que vai dizer? Novo amanhecer, deixa o sol brilhar, deixa a luz entrar, os raios tocar, a pele esquentar. Quando a noite vir, se deixe sentir, coração abrir, você
Respira. Ó. Agora, a água tá na cintura. Então, metade... Dizem que é bom molhar os punhos. Molhar os punhos. Ah, minha mãe falava que é bom molhar a nuca para se acostumar com a água. Só que aí vem outra onda e... Ah! Não dá! Não dá! Eu não consigo! Vai ver? Eu não sou que nem as outras pessoas que conseguem se acostumar com esse gelo, não. Pra mim não dá. Chega! Só que quando você vê, tá vindo uma onda enorme na sua direção, que vai te alcançar antes de voltar pra areia. Não tem como voltar? Não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar! Ou você faz alguma coisa, ou toma um caixote da sua vida. E a onda vai vindo. E chegando em 3, 2... Você chegou do outro lado. Você chegou do outro lado. Finalmente entrou no mar. E agora? Agora nem tá tão gelado assim. Você finalmente se acostumou. E agora? Agora você se diverte, mergulha várias vezes e boia. Porque boiar é tão bom. Me sinto leve. Só que aí você olha lá na linha da areia e tem uns acanhados com medo de entrar no mar. Que nem você tava há pouco tempo atrás. Então, você decide chamar. Falar, ei, pode vir. A água tá muito boa. Coragem. Vale muito a pena. Vocês vão se acostumar com a água. Confie em mim. Dai-me forças para vencer meus medos, levar meus caixotes emocionais ante a qualquer avalanche, repisar na areia, sacudir o sal, tomar uma ducha gelada e retomar minha caminhada. Andar um caminho só meu. Não sou vítima. Não sou algoz. Sou ser humano. Cheio de cores, querendo externalizar. E essa foi uma amostra da nossa peça Nós, que vai estar aqui no centro em novembro. Esperamos vocês aqui. Muito belo e muito reflexivo para todos nós, né? Bem, agora vamos continuar. E nós precisamos chamar a mocidade. Não sei se já se encontra aqui. Mocidade. Não, pode falar daqui. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Clara, estou aqui com o Gabriel e nós fazemos parte da coordenação da Mocidade Espírita Francisco de Paula. Eu não sei se todo mundo conhece a Mocidade, mas, para quem não conhece, a Mocidade é um trabalho que acontece aqui na congregação desde 1948. Então, assim, acho que é mais velho do que várias pessoas que estão aqui no salão, com certeza. A gente é um grupo que busca justamente trazer os jovens para dentro da casa espírita, porque sem os jovens não existe o futuro dentro da casa. Se os jovens não conhecerem, se os jovens não estiverem aqui, daqui a 30, 40, 50 anos, o que vai ser do centro, certo? Porque uma hora nós todos que estamos aqui não vamos mais estar. E quem vai estar aqui, né? E aí, como
o seminário hoje é para tratar sobre o tema da família, a gente queria trazer um pouco algumas reflexões para vocês sobre esse tema, porque acho que o que a gente mais faz na mocidade é refletir e estudar sobre tantas coisas, e a gente queria trazer para vocês algumas reflexões. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 757, se eu não me engano, 775, o Kardec pergunta para os espíritos qual é o resultado na sociedade quando a gente enfraquece os laços de família. Alguém sabe qual é a resposta? Então, Kardec pergunta isso e os espíritos respondem que quando a gente enfraquece os laços de família, o que a gente tem como resultado é a recrudescência do egoísmo. E aí, quando a gente vai no capítulo sobre perfeição moral, capítulo 12 da terceira parte, os espíritos falam para a gente que um dos maiores empecilhos para a gente atingir a perfeição moral é justamente o egoísmo. E aí a gente pode parar para pensar. Então, se a gente fortalecer os laços de família, não só a família material, a família sanguínea, mas também a família espiritual, nada mais lógico do que isso vai nos ajudar a alcançar a perfeição moral, que é o nosso objetivo primordial aqui na Terra, né? O que a gente mais quer é atingir a felicidade e sermos espíritos perfeitos, e foi para isso que Deus nos criou. Se esse não for o nosso objetivo, o nosso tempo aqui na Terra está sendo perdido, né? E nesse capítulo, ele fala da palavra abnegação. Quando a gente fala de abnegação, a gente está falando de fazer algo sem esperar algo em troca. E que lugar melhor do que a família para praticar a abnegação, né? Porque é um local que a gente ama incondicionalmente, a gente sente incondicionalmente. Mas, infelizmente, a gente tem que ser ensinado a isso, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade. E o que a gente quer trazer como reflexão é que a casa espírita, no nosso caso, Francisco de Paula, a mocidade, os trabalhos de evangelização, eles são oportunidades que nós temos na família de fortalecer esses laços. Uma vez eu estava conversando com a Ana Marta, que está aqui, né, da evangelização, com a Kátia, que nós, adultos, né, porque eu e Clara somos jovens, mas já somos adultos, a gente tem responsabilidade sobre os que estão os mais jovens. É nossa responsabilidade trazer os mais jovens para a casa espírita. É muito difícil a gente competir com as telas, com o mundo lá fora. E, pensando nisso, a gente, conversando com a Kátia, conversando com o pessoal da casa, a gente pensou que seria muito oportuno a gente iniciar um grupo de pais na mocidade, de pais irresponsáveis. Por quê? Porque a gente pensou, é muito difícil o jovem falar, hoje eu estou afim de 5 horas da tarde, ir lá na mocidade. Mas talvez, se uma avó, se um avô, uma mãe, um pai, um tio, tiver interesse de ir e for com esse jovem, às vezes a gente tem mais facilidade. Porque, infelizmente, nós, como adultos responsáveis, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de dar educação moral, dar educação formal para essa pessoa. E, de certa forma, a gente tem que ajudá-los a praticarem, né, o que ali na perfeição moral ele chama de uma caridade abnegada, né? E é uma reflexão que a gente gostaria que a gente fizesse mesmo, uma reflexão que a gente tem. E, infelizmente, eu sei que a gente se pergunta, né, mas, poxa, o jovem é desinteressado, mas o jovem não quer ir. Mas a gente tem que fazer esse esforço, sabe? Infelizmente, é uma coisa que, com o mundo que a gente tem que dar esse passo. É um passo difícil, mas é possível, porque a gente vê isso dentro dos outros trabalhos espíritas do que está se propondo dentro da FEB, da Federativa do Rio de Janeiro, que é trazer a juventude para perto dos trabalhos da casa espírita. Porque a gente pensa, se essa criança, esse jovem reencarnou comigo, eu tenho alguma responsabilidade, né? Eu não posso me isentar dizendo, os jovens não se interessam. Se a criança está ali comigo, se o jovem está ali comigo, a gente sabe que é por alguma razão, que é por algum motivo. Ninguém reencarna numa família ou num grupo
uma família não precisa ser só família sanguínea, mas num grupo social por acaso. Então, enquanto a gente tiver a oportunidade de ajudar essas crianças e esses jovens, óbvio que quando eles virarem adultos, cada um vai tomar o seu caminho. Mas enquanto a gente puder ajudar no caminho que a gente acredita que é o melhor, a gente tem que utilizar todas as ferramentas, todas as oportunidades, né? E, assim, só para fechar, né, porque eu acho que tem tempo, desculpa. 5 horas da tarde, vocês cheguem, vocês, com seu jovenzinho. Ele vai estar na mocidade e a gente vai ter um grupo ali para a gente discutir para onde você pode se integrar mais à Casa Francisco de Paula, que é uma coisa importante. Discussões que o jovem vai estar tendo, a gente vai ter, porque não tem como. Agora, eu sempre falo isso com a Kátia, que a gente está na mocidade, mas a educação espírita ela é integral. Então, a gente tem que pensar 360. Né? Fala-se no mundo corporativo, né? Pensar 360. É isso, eu tenho que pensar integralmente. Então, às 5 horas, vocês tragam, se vocês tiverem os jovens, vão divulgar esse trabalho novo para casa, que eu acho importante a gente começar a ter uma visão, ao invés de só juventude ou só infância, pensar em trabalho de família dentro da Casa Espírita, e essa família que a gente tem, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula. Muito obrigado, gente. Desculpa pela demora, mas é isso. Convite feito, né? Os pais, os jovens que desejarem trazer sobrinhos, netos, filhos, é sempre bem-vindo para esse começo, né, de aprendizado. Já que a gente está aqui, precisamos trazer esses jovens, né? E agora tem a Teia Jovem. Está presente? Tá. Venha. Tem um tempinho, tá? Pode ficar contigo. Só aqui? Ou é tudo? Vem aqui. Vocês querem usar microfone ou não querem usar microfone? Não precisa. Então solta o microfone. Boa tarde, gente. Nós somos o Grêmio Espírita Teia Jovem e nosso objetivo é viver o Espiritismo. Nos autoconhecer através da doutrina e reconhecer ela em nossas vidas. Então, a gente propôs uma apresentação em forma de perguntas reflexivas. O que te faz espírita? Você apenas estuda ou também põe em prática o espiritismo? Você sente mais prazer ou mais felicidade? Você sabe a diferença? O que você deseja é o que você realmente precisa? A viagem evolutiva é individual, mas permeada por relacionamentos essenciais para o nosso melhoramento. O que é que você faz no seu dia a dia que ajuda o outro e o mundo? Muitas vezes nos sentimos perdidos. Sentimos um vazio existencial. Mas onde está a sua conexão com Deus? De que maneira a dor que você já enfrentou até este momento contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual? Você acha que o espiritismo muda a sua vida? Qual é a influência do espiritismo nas suas atitudes? Se não houvesse espiritismo, você acha que suas atitudes seriam diferentes? O que você busca através do espiritismo? Por qual motivo você está aqui? Tem um propósito ou você está só no piloto automático? Nos nossos encontros, nós utilizamos o lúdico, como a pintura, as artes, o desenho. A gente também vê filme, a gente também faz seminário, a gente faz nossos estudos de forma a ter a vivência do espiritismo. Se você quiser participar, né, nós estamos abertos desde os 13 anos até 27, 28, 29. Esse grupo é muito variado, como vocês podem perceber. A gente está aqui todo sábado, de 1 da tarde até às 2h30, na Biblioteca Encontro Juvenil. Então, todos estão convidados. Muito obrigada. Obrigada, tá bom.
Bem, após conhecer os jovens da mocidade, da Teia, a gente vai chamar a Ana Marta para falar um pouquinho da evangelização dos pequenininhos. Por favor, Ana Marta. Vamos lá, então. Vou completar aí, pessoal. Isso. Esse aí foi o nosso cartazinho de convite para, no comecinho do ano, para chamar o pessoal para vir para a evangelização infantil, né? E ele trouxe mais um textinho. Pode botar o texto. Né? Olha lá, falando da família. Porque o Espiritismo, os espíritos falam, né? E a gente sabe disso já pelas ciências sociais, que a família é a célula da sociedade. Então, a sociedade reflete aquilo que nós somos enquanto família, enquanto povo, né? Então, é muito importante entender que tudo que nós estamos vivendo hoje está se refletindo por conta da família. E tem uma outra questão que é muito importante e que a espiritualidade nos trouxe, é que, antes disso, antes do espiritismo, a humanidade não sabia, né? Esse trechinho aqui do Evangelho, no capítulo 14, no item 9, que ele diz assim: ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntar a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, olha que dica, que conselho, que alerta a espiritualidade nos deu. Então, hoje a gente casa, bota filho no mundo, porque é bonito, né? Que legal e tal. Mas a gente não está se dando conta que essa alma veio até nós com uma questão, com um planejamento. Não é à toa, não é por acaso, né? Como o pessoal já falou. Então, a gente tem essa responsabilidade. A gente precisa estar ciente de que as crianças que vêm até nós, principalmente as que nascem através do nosso amor, né? do amor entre um homem e uma mulher, essa ligação é muito forte. E mais forte, mais meritória ainda, é aquela pessoa que recebe uma criança que não nasceu por vias da natureza. Então, assim, a gente precisa dar o melhor para ela. Está aqui falando, né, a educação e os cuidados que nós vamos dar nesse período da infância vai fazer com que eles tenham novos instrumentos para enfrentar as suas questões na vida. E a gente pode ajudar nisso. Os pais, os adultos não estão sozinhos nessa tarefa. Nós aqui estamos oferecendo o nosso auxílio, a nossa parceria, para que a gente possa ajudar os pais nessa missão. E é uma tarefa muito legal, porque a gente também trabalha com artes, com jogos, com brincadeiras, né? Então, a gente pega o Livro dos Espíritos e o Evangelho e a gente transforma para as crianças poderem entender e melhor aproveitar esses instrumentos. Então, fica aqui, mais uma vez, reforçado o nosso convite. Aquelas crianças, as pessoas que têm crianças que vocês conheçam, comentem que existe. É claro que a gente não vai obrigar ninguém, né? Muito menos, como já falaram, a gente não vai obrigar ninguém a ser espírita. Mas depois, quando eles crescerem, eles vão poder escolher o caminho que eles quiserem. Mas, por enquanto, na infância, a gente tem que dar para eles aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que está bem forte dentro do nosso coração. E que a gente já sabe, por tantas experiências, que dá certo, né? Que a gente foi auxiliado. Então, vamos compartilhar. Tá? Então, estamos aqui todo sábado. Tem outras evangelizações também, que não sei se estão presentes, se vão falar aqui, mas a gente tem sábado de manhã, a gente tem a nossa aqui no sábado à tarde, tem domingo de manhã e tem domingo na sessão pública da tarde, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Nós vamos convidar agora a Aurora, que também é evangelizadora da nossa casa. E a Isabel, por favor. Fala assim. Boa tarde, gente.
A Ana Marta já expôs, né, a função da evangelização e a responsabilidade dos pais. Então, nós queremos, eu e a Isabel, falarmos um pouquinho da escola de evangelização Irmã Teresa, que é uma escola bem diferente, porque é uma escola que ela não tem fronteiras. Nós temos famílias de outros municípios, inclusive, de Duque de Caxias, de Belford Roxo. Os bairros do Rio de Janeiro são vários: Rocinha, Tijuca, Costa Barros, Rocha Miranda, Praça Seca. É uma variedade de pessoas que vêm à casa de Francisco de Paula em busca de afeto. A realidade é essa: eles recebem outras coisas aqui, mas eles vêm em busca de afeto, de carinho. Porque essa escola iniciou-se com as caravanas na Praça da Bandeira, há muitos anos atrás, há décadas atrás. E muitas pessoas que moravam fora do Rio de Janeiro e trabalhavam aqui ficavam dormindo na Praça da Bandeira. E as famílias ficavam separadas. Terminaram as famílias vindo com eles e ficando por ali, perambulando. Então, o pessoal da caravana da Casa de Francisco percebeu isso e passou a levar também papéis, lápis de cor, né, para brincar com as crianças, falar de Jesus para elas. Até que um dia a Irmã Teresa, aqui nessa casa, determinou que a escola teria que vir para cá, para dentro, não mais na rua, por questões de segurança. E aqui estamos até hoje. Temos, inclusive, uma senhora conosco, que ela está nessa escola há mais de 30 anos. E com ela vem a família, gerações. Então, a escolinha, que é a evangelização, mas carinhosamente chamamos de escolinha, ela trabalha não só com a evangelização infantil, mas temos também um grupo coeso de mães, né, que junto, e pais também, porque as mães que conseguem algum bico para fazer lá fora, mandam o pai com as crianças. E eles não vão ficar lá fora. Eles vêm e ficam com as mães, não tem vergonha, não. Está aí tia Lili, que é a evangelizadora deles, e eles fazem trabalho, eles refletem sobre a vida. É um carinho muito grande. E temos também o grupo de jovem com a Letícia, né? Que a Letícia aqui trabalha com um grupo de jovens. A tia Isabel trabalha muito na parte da coordenação das atividades outras. E assim nós vamos levando o carinho, a casa de Francisco de Paula para eles. E eles vêm com maior alegria. É mais fácil o pessoal da Tijuca faltar do que os de Saracuruna. Eles vêm fielmente as 2 semanas de aula que nós temos. No início do ano é uma festa, porque eles vêm com uma saudade tão grande, desde os petitinhos até as mães. E nós recebemos com todo carinho, com todo afeto, né? E tem o lanchinho da manhã, quando eles chegam, né? Porque quando nós chegamos aqui 9 horas, o pessoal de Saracuruna já está. São os primeiros a chegar, com medo de perder a condução, né? Então, tem o lanchinho da manhã, que nós, coordenadoras, evangelizadoras, também fornecemos. Tem o almoço delicioso que a casa oferece. Então, eles saem daqui alimentados, né? Uma vez ao mês recebem a bolsa como assistidos também. E muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer: vem por causa da bolsa. Não vem, não. Porque a semana que não tem bolsa, eles vêm e não faltam. Não é? Eles vêm pelo carinho. E um dia desses, chegou uma mãe nova. Aí eu apresentei a uma antiga. Né? Falei: olha, fulana, é nossa companheira nova. Aí ela chegou perto da outra e falou assim: olha, aqui não é só uma escola, não, tá? Aqui é uma família. Isso tocou muito o coração, né? Eles consideram a casa de Francisco a família deles. E vêm com muito
eles vêm com toda boa vontade. Desde os pitititinhos até os maiores, participam de tudo. Tia Letícia fica louca com o violão, porque eles todos querem tocar violão junto com ela, não é? Damos o passe, eles recebem o passe. Tem um momento de oração, coordenado por tia Isabel, que não quer falar, sabe? Ela é tímida. Então, aqui a assanhada sou eu, né, tia Isabel? Então, tia Isabel coordena esse momento, né, inicial, depois damos o passe coletivo, e olhem, é um silêncio que, se passar uma mosca, a gente ouve. E são crianças, mas eles percebem um momento de seriedade, e isso toca muito o nosso coração. Então, a família Irmã Teresa, que faz parte da família de Francisco de Paula, agradece a toda a espiritualidade amiga dessa casa. Boa tarde a todos. Realmente eu não me sinto bem em público, mas é porque eu agora olhei para a imagem e nós temos uma menina que é muito querida por nós, que é a Ana Júlia. E nós estávamos dando a aula sobre a pluralidade dos mundos. E quando nós subimos com ela, ela olhou muito sério para a foto e falou: tia, sei tudo que você falou, ele está naquele mundo legal, não está? E a gente se sente gratificada, né? Porque realmente eles entendem algo que nós estamos passando para eles, né? E ela olhou e falou assim: porque ele está voando, não é aquele mundo que é o melhor de todos? Eu falei: pois é, Ana Júlia, aqui a gente está subindo o degrauzinho, que nós todos vamos chegar lá. Então, só para a tia Aurora, que eu não falo, mas eu falo. Gratidão. Só queria compartilhar com vocês uma última experiência que tivemos. Uma mãe ia operar a mama, câncer de mama. Na véspera dela se internar, ela veio aqui, na aulinha, porque ela disse: eu não quero ser operada sem me despedir de vocês. Então, isso é amor, isso é família, é comprometimento. Um beijinho. Bem, eu acho que fica para nós esse amor, né? É muito amor. Essa evangelização é muito amor. É muito lindo. E a Tânia também é evangelizadora de quinta-feira, responsável pela evangelização. Fala aqui rapidinho. Oi, boa tarde a todos. Também não gosto de falar, né, em público, mas eu represento um grupo lindo, né, de evangelizadores do dia de domingo, né, que faz junto com a sessão das 16h, né? E eles estão cheios de amor para dar, cheios de carinho, cheios de conhecimento para as nossas crianças. E a gente precisa, como espíritas responsáveis, né, comunicar ao mundo que essa linda escola, esses lindos evangelizadores existem e que possam trazer essas crianças, né, que estão por aí nesse mundão, né, terreno, para poder vivenciar essas experiências e esses ensinamentos de Jesus. Então, vamos ao intervalo e depois nós vamos voltar com as duas palestras para podermos finalizar o nosso trabalho. Profundamente as nossas crianças, os nossos jovens, e muitos pais e educadores, eles se sentem perdidos, muitas vezes sem saber como ajudar, como acolher, como orientar. E o espiritismo, ele nos traz, assim, ele traz um guia, né, do como a gente pode, né, seguir nesse caminho, porque, como já foi dito aqui, né, nenhuma alma reencarna por acaso, e nenhuma família se forma sem um propósito espiritual. Então, quando a gente pensa na adolescência, né, a adolescência ela é um período marcante no desenvolvimento humano,
né? Do ponto de vista biológico, um momento ali de transformações físicas, fisiológicas, mas essa transição da infância para a vida adulta, ela é um aspecto marcante importante, mas quando a gente vai estudar, né, à luz do Espiritismo, tem muito mais, né? É muito mais do que isso. Então, segundo a Joana de Ângeles, ela fala que na adolescência é um momento em que o espírito começa a se reconectar com as suas vivências anteriores, né? Ou seja, esse jovem ele começa a expressar mais claramente quem ele é, com seus conflitos internos, com as suas tendências, com as suas angústias. Então, às vezes, a gente escuta os pais falando, né? Ah, mas o meu filho, quando criança, era assim, agora parece uma outra pessoa, né? Virou uma outra pessoa. Na verdade, o que acontece é que aquelas camadas da infância elas vão se dissolvendo e o espírito, ele com toda aquela bagagem que ele tem de vidas anteriores, né, de vidas passadas, ele começa a se manifestar com mais força. Então, por isso, a adolescência ela é um período de grandes aprendizados espirituais, tanto para os jovens, mas também para as famílias, para os pais, né? É uma fase que vai exigir muita compreensão, firmeza, né? Mas, acima de tudo, amor e a presença consciente da família, né? E a Joana ela fala muito dessa parte da presença, né? Do estarmos presentes. Então, a família, né, segundo a doutrina, ela é o primeiro e mais importante núcleo, né, de educação moral e espiritual, né? É ali, os pais eles são responsáveis, né, pela orientação dos seus filhos, e não apenas no que diz respeito à educação, a escola, né, o sustentar materialmente, a saúde, a comportamentos, mas principalmente no que diz respeito à formação moral, né? O espírito ele reencarnou sob a guarda, a responsabilidade daqueles pais. Então, o lar, segundo a doutrina espírita, ele é um local ali de reencontros espirituais. Muitas vezes, né, nesses reencontros, nós recebemos como filhos pessoas com quem tivemos dificuldades no passado, mas muitas vezes também vamos receber, né, irmãos que amamos profundamente, que nos ajudaram muito também em outras vidas, em outras existências. Então, a tarefa dos pais, ela não é apenas criar, sustentar, disciplinar, é ensinar o amor, exemplificar a paciência, né, e inspirar o bem. E é isso que se torna mais urgente nessa fase da adolescência, né? Quando o jovem está formando ali a sua identidade, né? Então, quando ele está construindo essa identidade, ele vai precisar de referências morais sólidas. E isso é o que é o mais importante. E aí, trazendo um pouquinho para o contexto atual que a gente vive, dessas redes sociais, do mundo virtual. Então, não dá para não tocar nesse assunto quando a gente fala dos jovens e do papel da família, né? A gente vive hoje num mundo que é dominado pela tecnologia, então não tem como não fazer parte desse mundo virtual. As redes sociais elas fazem parte da vida dos adolescentes e muitas vezes ocupam até mais espaço, né, do que as famílias, do que as escolas. E tem um lado positivo, a tecnologia ela tem um lado positivo, ela ampliou aí o nosso acesso a conhecimentos, a gente teve aqui a possibilidade, por exemplo, durante a pandemia, de continuar nos encontrando online, às vezes falar com familiares que estão em outros estados, estão longe, então tem um lado positivo, mas também existem desafios, né? As redes sociais elas criam uma realidade muito distorcida, né? Onde a aparência ela vai valer mais do que a essência, onde a comparação ela é constante e a busca, né, por reconhecimento, aprovação, ela está muito baseada ali nas curtidas que cada um recebe, no número de visualizações, no número de seguidores. Então, quantos jovens hoje eles não relatam ali, né, angústias? Quantos jovens não sofrem por não se sentirem bons o suficiente, inteligentes o suficiente, bonitos o suficiente, por conta dessas comparações que são constantes nesse meio, né, digital. Então, essa exposição constante
ela contribui para o aumento da ansiedade, da baixa autoestima, da depressão. E, além disso, tem esse outro lado da internet também, que, ao mesmo tempo que facilita, né, o conhecimento, o nosso contato com as pessoas, também existem aqueles conteúdos que acabam sendo impróprios e que a gente acaba não conseguindo, às vezes, filtrar, né, e que são conteúdos que vão estar ali, são conteúdos agressivos, são conteúdos fúteis e que vão estar contribuindo, né, para a formação, para uma ideia muito superficial do que é a vida, né? Então, como família, o que a gente pode estar fazendo? Não se trata apenas de proibir, de controlar, mas de educar o olhar desse jovem, né? De desenvolver senso crítico, oferecer diálogo, orientação e limites claros, né? A gente fala muito do amor, né? A doutrina tem que pregar o amor, a caridade, mas também a disciplina, os limites, né? E, acima de tudo, presença. Muito desse espaço que as redes sociais ocupam, né, é para preencher, às vezes, um vazio. Então, a presença, né, ela é importante, né, para que a gente possa estar se conectando mais com os nossos jovens. A rede social ela não pode ser o lugar onde esse adolescente ele vai buscar o acolhimento, né, porque é onde ele tem, né, ali um acesso mais fácil. E a gente teve aqui exemplos ótimos, né, de como esse acolhimento ele pode ser buscado de uma maneira sólida, firme, né, com apoio real. Então, o lar ele precisa ser um espaço de refúgio, né? Um espaço, sim, de orientação, mas também de refúgio. É um porto seguro emocional, também espiritual, onde esse jovem ele vai encontrar a segurança, a paz. E isso acontece ali com a nossa presença diária, com a escuta, com o diálogo aberto. Tá? Então, não adianta apenas a gente focar nas coisas materiais. O adolescente ele precisa também dos exemplos, do modelo dos pais, da presença emocional, também da presença ali espiritual, né? E para a doutrina sempre fala muito disso, do exemplo, né? Nós não podemos exigir um equilíbrio emocional se a gente está sempre irritado. A gente não pode pedir e exigir moderação nas telas se nós estamos o tempo inteiro ali no celular e nas telas. Então, lembrar, né, que a doutrina fala, o exemplo arrasta mais do que as palavras, né? E Jesus ele nos ensinou com um exemplo, né? Ele se comportava daquela maneira caridosa, né? Então, o exemplo ele é muito importante. Quando o jovem vê os seus pais, a família, se esforçando, né, para viver em cima dos valores do bem, de honestidade, do perdão, ele acaba, né, aprendendo, né? Então, existem aí vários pequenos comportamentos que nós podemos ter. Antes desse intervalinho, né, a mocidade falou ali do grupo dos pais e, às vezes, o estar participando. O próprio Evangelho no Lar é um momento em que a gente para ali como família também para estar tendo um espaço, né, de reflexão em cima dos valores espirituais, daquilo que a gente precisa estar cultivando no nosso dia a dia. Então, esses momentos de conversa, eles fazem toda a diferença, né, no desenvolvimento desse jovem. Então, a missão da família, qual seria? Né? Nenhuma família ela é perfeita, né? Nenhum de nós somos perfeitos, a perfeição não existe, isso é fato, mas todas as famílias elas estão ali, elas têm uma oportunidade de crescimento única, né? E muitas vezes Deus confia, né? Eu acho que isso é importante, a gente fala muito ali do adolescente, dessa fase que é difícil, mas às vezes os filhos difíceis, não é para a gente mudá-los, né? Às vezes o que Deus está querendo ali é que a gente aprenda também a ter paciência, a tolerância, ensinar ali a compaixão, o amor ao próximo. Então, é ensino, né? É uma troca, né? O ensino é em via de mão dupla ali. Então, a gente também precisa aprender, né, naquela relação. Mas com amor, né? Com paciência, com limites. E mesmo que a gente erre, né, é melhorar a cada dia. Então, o que importa é o esforço, é a intenção,
né? É um esforço sincero em educar com amor e com consciência. Então, a adolescência ela é uma fase breve, mas decisiva, né, e importantíssima. Então, se os pais souberem, né, se as famílias souberem ser um apoio, um guia, exemplos, estarão ali plantando sementes que vão florescer não só naquela existência, mas em existências futuras também. Então, para concluir, assim, o que eu queria estar trazendo aqui hoje, né, para a gente pensar, né, é sair daqui com uma certeza, né? A família ela tem um papel insubstituível na vida dos nossos jovens, especialmente num mundo moderno onde tantas vozes, né, estão competindo ali por atenção, e que a gente possa ser nos nossos lares, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, presenças de luz, de firmeza e de amor. E com a ajuda de Jesus e da doutrina espírita, que nós possamos orientar os nossos filhos para que, mesmo diante de todas as turbulências, né, da adolescência, eles saibam quem eles são, para onde eles vão e que eles nunca estão sozinhos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, Juliana. Muito bom ter todo esse material para a gente refletir, né? E poder, de alguma forma, nos conduzirmos melhores. Quem tem ali os pequenininhos que ainda precisam muito, né? André, é a sua vez. Que bom, você. Ô, dona Rosa, obrigado. A gente chega aqui na casa, assim, antes do estudo, né? E obrigado, Juliana, ótima apresentação. Aqui, realmente, a gente se sente uma grande família, né? Porque a gente recebe carinho de todos os lados e tem pessoas que, pelo seu esforço por esse trabalho da casa, né? Nosso esforço aqui encarnado é pequenininho, mas tem algumas pessoas que realmente encantam a nossa existência, que deram muito por essa casa, e a gente sempre sente uma alegria muito grande de olhar para essas pessoas e falar, vamos aderir a esse esforço também, vamos tentar oferecer o melhor de nós. E obrigado a Márcia. A Márcia, ela estava muito empolgada com esse encontro. Eu estou mais ainda agora hoje, porque é realmente um encontro muito feliz falar sobre a família, falar sobre essa instituição tão importante nas nossas vidas. E esse evento, certamente, se possível, né, a gente fazer mais vezes, ou de alguma forma, todo ano, fazer um pouquinho, para a gente lembrar como é importante isso, né? E aí já começando a minha apresentação, o meu estudo, né, vamos assim dizer, dizendo aqui que geralmente quem faz o estudo é convidado, e eu agradeço esse convite, é aquele que precisa aprender bastante, né, a educar a sua vida para a família, né, porque está sempre refletindo sobre os potenciais desse grande encontro, que é o encontro da família, né? E o grande objetivo nosso, o meu estudo é muito simples, ele usa basicamente como referência o Evangelho, o Livro dos Espíritos, alguma leitura adicional dos livros trazidos pelas mãos do Chico Xavier, a leitura direta da Bíblia, outros livros que falam sobre a existência de Jesus, mas é muito simples. É tentar encontrar nas mensagens de Jesus e na doutrina espírita, em todo o seu arcabouço de informações tão úteis como terceira grande revelação, aquilo que pode nos ajudar o comportamento na família. Como que a gente pode atuar na família? Será que podemos fazer um pouquinho mais do que já fazemos? Do que simplesmente, não, eu sou o chefe de família, eu sou uma esposa, eu sou um esposo dedicada, eu sou um filho legal. O que Jesus e o que os Espíritos nos trazem de informação que a gente pode hoje mesmo, aqui mesmo, exercitar entre nós como uma grande família franciscana? Porque a gente está sob o olhar de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Francisco de Paula olha para as nossas necessidades e inspira nossos corações, às vezes para estar aqui no dia de hoje. E é muito bom saber que tem um grupo aqui, não importa se ele é pequeno, mas importa
quão sensibilizados esses corações vão estar e trabalhar por uma família melhor, por um futuro melhor e para estarmos bem, felizes com nós mesmos. A semelhança de Jesus, que começou com esforço junto a João Batista, que era seu primo de 2º ou 3º grau, conversas com crianças, né? O livro Boa Nova traz isso, e depois convocando os apóstolos. Que gesto bonito, começando com pequenos corações, mas que podiam multiplicar aquele esforço. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O nosso, então, objetivo é traduzir qual é o papel do cristão na família, que é a mesma coisa que qual o papel do espírita na família, ou daquele que está interessado em participar dessa construção de um mundo melhor. A gente vai começar primeiro falando sobre os conceitos de família, que estão muito fortes, muito bem, vamos dizer assim, abordados nas 3 grandes revelações. Então, aqui, o nosso início foi falando sobre lá os 10 mandamentos, né? Tão importante. Honrai vosso pai, vossa mãe, em que é tão importante a gente acolher isso. Depois tivemos uma outra leitura que falava, né, dos cuidados que temos que ter com esses seres que aceitaram nos receber, de alguma forma, os nossos espíritos imortais, e de alguma forma ajudar ou participar da nossa criação. Seja qual contribuição eles foram capazes ou serão capazes de nos oferecer. Só a possibilidade deles já nos receberem já foi um movimento importante. Mas então, nos 10 mandamentos está lá bem definido a importância da família e o nosso cuidado com aqueles que escolheram ser os nossos pais. E hoje, como já foi falado aqui, não se importa mais se é o pai biológico, é a mãe biológica, ou se é o pai adotivo, ou se é a mãe adotiva. Pai e mãe é aquele quem cuida, né? Quem abraça, quem acolhe. Eu me lembro que Chico Xavier, naquelas entrevistas, ele falava, em algum momento, quando a ciência evoluir, provavelmente todos seremos filhos não biológicos, porque não precisaremos mais sacrificar tanto uma mãe por 9 meses para que ela ofereça do próprio corpo para o nascimento. Possivelmente ele estava falando de, sei lá, milênios daqui a milênios à frente, mas quem sabe um dia seremos todos não biológicos, mas continuaremos sendo filhos de pais e mães interessados em cuidar de nós e dar guarita, pelo menos aqui, como a nossa irmã Juliana falou, por alguns momentos tão passageiros, talvez 20 e poucos anos, alguns mais, outros menos, mas tão importante, né? Então, na primeira revelação está bem claro. Aí vem Jesus. Jesus, com o seu esforço de 2ª grande revelação. É um esforço muito transformador para a humanidade. Jesus é o grande mudança de paradigma da humanidade, da filosofia, né? A filosofia cristã, do amor profundo uns aos outros, estimulando a todos nós que, além da tábua de 10 mandamentos, que é uma ordenação de fora para dentro, quase que educando espíritos ainda muito no início da sua trajetória, vem Jesus e nos fala, agora olhe também para dentro de você, porque tem potenciais, tem germens de amor aguardando como sementes, aguardando esse desabrochar, para você conhecer grandes valores da vida e grandes leis que vocês ainda não conseguem acessar, mas que estão aí depositados como espíritos imortais, filhos de Deus, criados para a perfeição. E Jesus vem com seu arcabouço de novas informações. Eu me recordo quando ele está lá sobre os homens interessados no apedrejamento de uma mulher,
ele aparece nas Escrituras desenhando na areia. Por que Jesus desenhava na areia? Era a hora que ele estava se concentrando e com um profundo amor, antes de qualquer ação, antes de qualquer iniciativa de falar, de agir, ele estava ali jogando um pulso amoroso, tão forte, tão valioso, para sensibilizar aquelas criaturas e prepará-las para um ensinamento que seria um ensinamento para a imortalidade. Ele estava ali porque ele sabia que existem algumas leis que ainda não conhecemos na sua integralidade, do sentimento profundo que podemos exercer de amor, de carinho, de afeto uns pelos outros. E é isso que é duradouro em nossas existências, porque isso sensibiliza os corações à distância. E ele estava lá fazendo esse exercício, e logo depois vem a grande orientação. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E os homens e as mulheres constrangidos deitam as pedras no chão e se vão embora. E vem o grande ensinamento de Jesus àquela pessoa: vá, se eles não te condenam, eu também não o condenarei. Vá, mas não peques mais. Jesus nos traz um segundo conceito de família muito forte. É tão importante o conceito da família, que Jesus traz uma coisa nova que nós não vemos muito nos estudos. Ele coloca Deus como um pai. Ele estende o conceito da família na nossa relação com o próprio Criador. Aproveita de todas as aquisições dos judeus, dos hebreus da época, que já acreditavam num Deus único, e coloca que, além de Deus único, ele é um Deus Pai, amoroso, bondoso. Dizia mesmo que ele era capaz de entender toda a influência de Deus sobre ele, porque ele vinha para cumprir a lei, cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. E se a gente vê as Escrituras e lê a Boa Nova, por exemplo, de Humberto de Campos, com a psicografia de Chico Xavier, está muito claro lá, e está também no Novo Testamento. Quando Jesus, muito jovem, e passam os sacerdotes do templo e perguntam: Galileu, o que faz aí? Que pergunta muito bonita. Jesus, então, se levanta e fala: eu vim ajudar a instalar o reino de Deus no coração dos homens. Ele fala sobre esse reino que deve se estender à nossa existência. Devemos buscar, porque ali estava certo que os homens ainda não tinham esse contato tão valioso com Deus, na intimidade de um pai para com filho, e um pai soberanamente bom, justo, belo, inteligente, com sabedoria, doutor das leis, o criador das leis do universo, materiais e espirituais, ou qualquer que sejam as leis. E falava mesmo que era importante deixar, a gente fala isso sempre no Pai Nosso, a gente começa lá: Pai Nosso que estás no céu, em algum momento, venha a nós o vosso reino. Podemos decididamente já sentir a presença de Deus em nós. Mas há necessidade, como Jesus fazia, além de falar que Deus é Pai, ele tinha uma relação de intimidade com o Criador. Uma relação muito próxima de ouvir a vontade de Deus em seu íntimo e falar tanto desse reino que ele, numa parábola, tentou mostrar para os humanos que era como se fosse a festa do príncipe, né? As bodas do príncipe, as bodas do rei. Porque era a única condição que ele tinha para falar que esse sentimento de sentir Deus em nossos corações era como se fosse uma aventura tão grande
que era comparável ao que tinha de mais suntuoso na época, mas nós sabemos hoje que ele falava de deixar que Deus Pai fale em nosso coração. E ele tinha essa experiência prática que está no mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E está em tantos outros movimentos que falam sobre o esforço nosso, dessa relação íntima de nós com Deus, como um grande Pai amoroso e bondoso, que vê a todos nós da mesma forma e atende a todos nós da mesma forma. Mas não são todos que o recebem em seu coração da mesma forma. Estamos lá na segunda grande revelação, que é Jesus, né? E agora vamos para a terceira grande revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo descortina com estudar e mostrar a reencarnação, a experimentação de receber mensagens espirituais. Nos descortina com mais clareza, porque esse não era exatamente o objetivo de Jesus, desenvolver a ideia de reencarnação, porque Jesus estava num estágio anterior de mostrar a força do amor que temos em nós. Mas vem o Espiritismo e fala, existe a parentela corporal e também a parentela espiritual. O Espiritismo descortina alguma coisa que era clara para alguns iniciados, que tinha essa certeza da imortalidade da alma, que a vida continua depois da morte, e que a vida antecede a nossa existência. A vida aqui na Terra, ela vem com espíritos já experientes de outras e outras vivências, experiências, encarnações. Ele descortina, escancara a vida no mundo espiritual que Jesus tanto nos tentava estimular. E aí nos vem a grande questão. A nossa família hoje não é de agora. A nossa família é de antes de agora. Nós já temos relações de afeto, de carinho, com pais, irmãos, filhos, tios. Eu estou citando aqui a turma da minha família que está aqui, mas outros também, que nós estamos convivendo. É quase como um grande presente. Eu me sinto aqui nesses eventos na casa, principalmente quando me convidam para falar, como um grande presente. E a estar na nossa família, hoje, é um grande presente. E a vida é um grande exercício de estar em contatos com pessoas que já vivemos em outras vidas. E agora também vamos continuar a viver à frente. Tem uma questão muito bonita que temos aqui nas preces para os desencarnados. Quando a pessoa acaba de desencarnar, tem uma questão muito importante que os espíritos socorristas vêm ajudar nesse processo de desligamento do corpo espiritual. Em algum momento, geralmente logo depois do desencarne, tem alguém da nossa família espiritual que já foi da nossa família aqui na Terra. Sabe para quê? Para que a gente receba lá o acolhimento da família. Para que a gente sinta assim, olha, tem alguém da minha família. Tem alguém aqui, às vezes segura a mão, a pessoa está lá na maca, adormecido, meio tonto ainda, com aqueles fluidos ainda materiais, precisando de uma higienização. Está assim alguém segurando a mão, vai ficar tudo bem, calma, acalma. Sensibiliza o seu coração com a influência de Jesus, porque nós estamos aqui, a sua família está aqui. E o Espiritismo nos fala, agora, nessa construção da família, que o que importa, que o que fica e que é permanente, é o afeto. É a construção do amor. Mas como que é essa construção do amor? A gente vê nas câmaras de desobsessão. A construção de uma mãe, de um amor de uma mãe dedicada àquele filho, seja o filho mais rebelde que possamos entender,
e olha que eu fui rebelde, aquela contribuição da mãe, todo dia, às vezes perdendo a paciência, mas sempre dando bons exemplos, cuidando, orientando, exercendo no máximo das suas possibilidades, mesmo com as suas imperfeições, aquele carinho. Aquele amor sensibiliza de tal forma aquele coração que ele vai sentir esse amor maternal pela eternidade. É como se, imagina se você está doente numa cama adormecido e de repente sua mãe se aproxima, aquela mãe amorosa, bondosa. Pode ser um pai também, tá? Que também às vezes tem essa dedicação tão grande. Você no seu coração, você do nada se sente acolhido. O seu coração reage à presença daquela pessoa simplesmente porque você já está acostumado com aquele carinho, com aquele padrão de amor que criou uma ligação que é possível de se visualizar se você tivesse lentes que captariam os fluidos espirituais. Existem ligações construídas de afeto entre corações e que se ligam rapidamente. Você sente lá, só com a presença daquela pessoa, ou falando, ou segurando na sua mão, você dá uma relaxada. O seu coração já se alivia. Não estou sozinho, alguém cuida de mim. Alguém está cuidando de mim. As relações de afeto são duradouras e elas que se perpetuam na espiritualidade, na construção das nossas famílias espirituais. Isso é muito importante, porque, dado esse conjunto de informações que já temos, e aí imagina eu, por exemplo, com meu pai, ele teve 4 filhos, e eu lá na espiritualidade, pai, seu Fernando, eu preciso encarnar, eu precisava numa família que me ajudasse com os estudos e tal. Será que dava para encaixar mais um nessa lista aí? Ele, poxa, já tem 3, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Se a espiritualidade está falando que pode, vamos embora, né? Aí o cara começa a ver lá aí como é que vai ser a minha história de emprego, se eu vou ter emprego, se não vou. Imagina aquele espírito, né? Mas ele aceitou. Então essas conversas, elas acontecem antes das encarnações, porque as nossas encarnações são todas planejadas, e aqui a gente já ouviu na palestra anterior, com um objetivo muito grandioso. Deus quer que nós, como espíritos imortais, saiamos dessa existência com um coração maior, com um degrau acima da nossa existência. E como é que vamos conseguir estar um degrau acima depois dessa breve encarnação que seja de 100 e alguns anos? Com esforço. Com esforço no amor, com esforço no cuidar, com esforço no perdoar, sendo sereno nas dificuldades, porque sabemos que aquilo ali tem um fim determinado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Tendo a certeza que existe um Deus Pai Criador a favor de todos nós e que podemos acessar o seu reino agora, por pior que seja a dificuldade que estejamos passando, por mais que achemos na nossa visão limitada que não temos saída, a gente fala muito isso, estou sem saída. Somos espíritos imortais, é claro que temos saídas grandiosas e mais, podemos acessar a grandeza do Criador para nos ajudar a inspirar os caminhos, o esforço. É como Jesus, naquele hora que os apóstolos estavam tentando pescar, e Jesus fala, vai ali e joga a rede ali. O que não falam, não contam dessa história bonita, é que eles permaneceram a noite toda tentando pescar. Eles viraram a noite tentando pescar e já estavam de manhã sem solução porque não tinham conseguido pescar nada. E vai lá Jesus e fala, vai por ali. Jesus não pega a rede, joga e puxa. Não, ele fala, não, tenta ali, vai por ali.
que pode ser que vocês consigam alguma coisa. Estou vendo que vocês estão se esforçando bastante. Então, olha só, vou dar uma dica, porque Deus é misericórdia. Deus é bondade, Deus é amor. Vai por ali, por aqueles caminhos. E era tanto peixe que o barco quase que vira para o outro lado, né? Ficou desbalanceado no peso de tantos peixes. Mas há necessidade do nosso esforço. Precisamos nos esforçar. E a família? A família é o grande exercício, porque nós não sabemos amar ainda. A gente está aprendendo. Ah, não, eu já sei amar. Esse é o grande nosso desafio. A gente ainda não sabe amar. A gente está na escola do amor, porque Jesus falava que a gente ainda tem que aprender a amar. Então a família é a grande oportunidade que temos de amar e servir e cuidar e se esforçar o máximo. E se tivermos sem saída, se não conseguirmos encontrar a solução, algumas soluções são difíceis, precisam de esforço. A gente tem aí toda a escola da psicologia, toda a escola de apoio, mas teremos também o esforço amoroso do Pai Maior em nos ajudar. Eu me lembro que uma mãe perguntando numa tarde, numa manhã de paz da evangelização, aliás, a ideia é ótima, tá? De criar esse apoio aos pais, muito importante, do grupo de jovens. E ela falava assim, poxa, eu sou mãe, eu quero ajudar o meu filho, Deus sabe tudo do meu filho, como é que ele não me dá essa informação? É claro que Deus dá. É claro que Deus oferece. Se o nosso interesse é usar do amor, da caridade, as virtudes divinas estão à nossa disposição. Se temos um parente difícil, se temos uma dificuldade lá, podemos sim usar desse esforço. Começa com afeto, carinho, oração e depois a ação. O que fazemos? Nos aborrecemos, nos irritamos e reagimos com o que temos no nosso coração. É bom reagir também, né? Mas qual a melhor forma do cristão atuar nas famílias por onde passa? É fazer a semelhança de Jesus que está lá. Calma, respira fundo, busca o afeto. Tantos casais se separam porque resolvem discutir a relação no movimento que o afeto está lá embaixo, que está aflorando o distanciamento, a intolerância, a falta de paz, a falta de compreensão. E existe Jesus já falando de muito tempo, está lá na indissolubilidade do casamento, fala lá que claramente até na antiguidade o divórcio era aceito. Mas ele falava que não separeis o que Deus juntou. O que Deus une? São as pessoas que estão ligadas pelo afeto. Porque o afeto é uma construção que não se desfaz, ela se perpetua. Então é muito triste, às vezes, você ver um casal discutindo no momento que o afeto está lá embaixo. Para, escreve na areia. Desenvolve o afeto. Sente carinho pela pessoa. Busca aqueles momentos felizes. Busca os valores que aquela pessoa te trouxe, te ajudou na sua encarnação. E aí discute a relação, porque mesmo que haja separação, vai ser em outro padrão. Vai ser um padrão da tolerância. Porque depois iremos reencontrar, se lembra? Que as nossas relações futuras continuam no além? Por que não preservar o afeto que existe, mesmo que a solução seja uma separação? É muito importante usarmos desse afeto nas nossas vidas. Há muito o que construir nos nossos lares. André Luiz falava, quando ele ainda aprendiz, ainda é até hoje, ele entrava assim numa casa diferente, uma casa de oração e de afeto. Ele falava assim, Alexandre, o instrutor dele, as paredes estão cheias de luz. Essa casa é como se a gente estivesse respirando num local mais agradável, diferente do que está lá fora. O que é isso? E o Alexandre, é o afeto e a oração.
qual o papel do cristão? Construir esse oásis de luz em suas casas, em suas famílias. E as dores? As dores do coração são as piores, Jesus já falava, né? Tanto que dentro do seu apostolado, ele teve aquele que se desentendeu, não entendeu o esforço de Jesus. E a gente vai passar por isso, mas isso faz parte, a dor do coração, né? Às vezes, alguém que machuca o nosso coração. Seja qual forma for, pode ser um companheiro, uma companheira, um pai ou uma mãe, não tão consciente do seu papel. Às vezes, as relações afetivas, geralmente, são as que nos doem mais os corações, né? Mas, às vezes, um filho também, às vezes, um parente, às vezes, um amigo. Quem não teve já uma decepção com um amigo, né? E como é que a gente faz nessas horas? A gente fica o quê? A gente fica se maltratando, né? A gente fica com aquela dor no coração, fica cultuando aquele, mas ele me fez isso. Quando a gente tira uma foto do coração, o coração está cheio de energias pesadas, né? O coração trabalha assim, num esforço enorme, gastando energia. A gente guarda rancores, ressentimentos, às vezes por décadas. Temos que acabar com isso. Se aquela pessoa passou por nossa vida, seja quão próxima ela for, mas por um motivo ou outro Deus afastou, é porque de alguma forma a gente precisava passar por aquilo. Limpa o coração, porque nós não nascemos para dor. A gente nasceu para o amor e para a felicidade. Os espíritos de luz são todos felizes, porque eles vivem essa aventura do amor, do perdão. Nada jamais afeta eles o coração. Porque Deus vai colocar nos nossos caminhos as pessoas que precisam do nosso amor, que precisam do nosso cuidar. Nós nascemos num mundo de provas e expiações porque a miséria do sentimento é enorme. Se já temos esse grande valor, que é o valor do amor, saber que é importante exercitar, exemplificar, as pessoas que precisam desse afeto vão naturalmente ser atraídas por esse coração valoroso. Não há o que reclamar das dores da alma, há o que sofrer e crescer felizes, porque Deus nos oferecerá a oportunidade de criar essas relações profundas e duradouras. Falando quando partem, porque foi um assunto aqui, só para terminar, desculpa, pessoal, eu acho que eu já me estendi. As pessoas que partem também são dores, às vezes, para o coração. Quando são pessoas muito queridas, as relações continuam. Mesmo eu encarnado e a pessoa desencarnada? Sim, meus irmãos. Aquela ligação de afeto construída, que às vezes as pessoas chegam aqui, estou sentindo muita dor pela falta, porque a relação de afeto existe. Se eu estou sentindo dor aqui, essa relação de afeto vai fazer com que a pessoa sinta lá essa dor, por causa dessa ligação, porque já foi construída. E o dia que percebermos que por esse canal pode passar o amor mais profundo que a gente possa imaginar ou possa oferecer, as nossas vidas se transformarão de um dia para o outro, porque o desencarne não será mais essa dor tão profunda que sentimos. Porque podemos mesmo oferecer a esses irmãos tanto carinho, que é quase um abraçar de almas à distância. Não sentiremos mais falta de ninguém, porque a nossa relação existe e continua. Porque a relação de afeto aproxima os corações. Podemos sentir a pessoa à distância, não com dor, porque a dor faz só a gente se distanciar. A espiritualidade cria artifícios mesmos para barrar o sofrimento, protegendo a pessoa que está do lado de lá.
às vezes se convalescendo do desencarne, se recuperando do desencarne, ela precisa ter uma calma de espírito. Então é muito comum, por exemplo, citando, colocarem, por exemplo, um aparelho na cabeça que é similar a um capacete, mas cheio de eletrodos e raios e vibrações, para proteger aquela consciência fragilizada pelo desencarne das flechas dolorosas do nosso coração que fluem por esses caminhos. Mas se descobrirmos de novo o escrever na areia e vibrar para aquelas pessoas com o amor que já temos, o amor acalma, o amor sacia e nos fala que o mundo daquele que ama é grandioso. Somos espíritos destinados à glória, na integração com o Pai e com aqueles que amamos, sem barreiras, se estamos decididamente voltados para esse amor. E aqui na casa de Francisco é a nossa grande escola. É a escola de aprendermos a fazer a caridade de mãos dadas com Jesus. Francisco de Paula está aqui olhando hoje todos nós, porque cada um de nós vai sair daqui com uma tarefa. Porque quando o conhecimento chega, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o conhecimento chega a todos nós, vem carregado também de uma responsabilidade de oferecer àqueles que estão à nossa volta um pouquinho mais do amor que já conseguimos oferecer, da compreensão, da tolerância, do afeto, do cuidar e de uma vida integrada com o Criador. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Quer uma aguinha? É muito para refletir, lindo demais saber que o amor liga por toda a eternidade. E agora vamos fechar esse momento, primeiro com o coral e depois com uma música que nós vamos finalizar aqui na tela. Vamos convidar o coral para esse momento do encerramento. Ainda é o prévio, primeiro o coral e depois a musiquinha para a gente poder sair daqui totalmente abraçado, né? Hã? Ah, tá ótimo. Ai, que bom. E aí, gente, para finalizar, nós vamos cantar mais duas músicas. Aquela música. Ih, essa tarde. Canta você aquela música. Muito tarde, já são 6h15. Tu vai cantar a música. Não. Canta só uma a eles e você canta a outra. Aí, ó. Então, gente, pra gente finalizar, vamos tocar mais duas músicas. Que uma das músicas serão Senhor Queres Que Eu Faça, que é uma música que fez parte do tema de Comerge. Para quem não sabe o que é Comerge, Comerge é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que acontece desde 1980, que acontece no Carnaval. E essa música foi a música tema, que foi exatamente esse tema, que foi Senhor Queres Que Eu Faça, em 1995. Então essa música já tem 30 anos e a gente vai cantar essa música, que essa música fala um pouco de Paulo de Tarso, no momento quando ele começa a questionar Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente vai tocar essa música.
E para finalizar, vai ser a música Filhos da Luz. E aí, gente, faço convite para vocês, para quem quer conhecer o coral, quem tem vontade de cantar. Vocês podem ver que aqui a nossa faixa etária são diversas, então não precisa ter vergonha ou até mesmo, não tem capacidade de cantar. O cantar para a gente também é evangelizar. Então isso aqui também é um processo de evangelização através da arte. Então vocês que têm interesse de fazer parte, a gente se reúne aqui na casa às quartas-feiras, das 18 às 20 horas, lá no refeitório. E aos sábados a gente se reúne das 5 da tarde às 6h30 da tarde, às vezes no refeitório, às vezes também aqui no segundo andar também. Então, como é que a gente pode para se inscrever? Na recepção tem uma ficha, é só perguntar, quero me inscrever para o coral. E aí essa ficha, inclusive quem já preencheu, já vou começar a entrar em contato já neste fim de semana para as pessoas novas fazerem parte do coral. Como as pessoas já nos procuraram, e aí vamos começar com novos repertórios, e já temos já apresentação bastante agora para o segundo semestre. Então as pessoas vão estar chegando, já vai ter apresentação agora para setembro, que vai ser lá em Campo Grande, inclusive. Então já está com apresentações aí já em mente, e apresentação também no Ramatiz, também em outubro. E contos corais em novembro, e Alto de Natal em dezembro, lá em Largo do Machado, e por aí vai. Então a gente tem bastante locais para cantar, então por isso que a gente quer pessoas, ok? Então, para finalizar, vai ser a música Filhos da Luz.
Muito obrigado, gente. Agradecemos muito. Enquanto os nossos irmãos vão se deslocando, vamos fazer uma prece de encerramento. E vamos pedir ao nosso irmão Proença que faça essa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, aqui reunidos na casa de Francisco de Paula, a casa do amor, esse amor que estamos sentindo nesse momento, no momento em que falamos da família, uma coisa tão sagrada. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem participar desses trabalhos e por tudo que aqui aprendemos, sentimos e interiorizamos para levar conosco nessa grande família, com nossas mães, com nossos pais, filhos, com todos. E essa família de Francisco de Paula. Um dia maravilhoso esse convívio. É muito bom estar aqui, estarmos sentindo todo esse amor, todo esse envolvimento. E hoje sairmos daqui, depois de tudo que aqui recebemos, do coral, da Juliana, que nos trouxe tanta coisa da família, e esse fechamento do André, com tanto material, que nos deu tanto esclarecimento, e nos encheu de esperança e de força. Nós só temos a te agradecer, Pai, por essa felicidade imensa que estamos sentindo. Te dizendo, do fundo do nosso coração, obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Pai.